Amigas e amigos que me acompanham aqui no canal Eros e Thanatos, seu canal de psicanálise. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês, gravando esse vídeo, falando de psicanálise, falando das conexões da psicanálise, né? Conceitos, teorias, clínica e também os laços sociais, né? E hoje eu gostaria de tratar um tema, né, que é um tema que está, digamos assim, bafejando para nós e que é muito importante para a psicanálise, né? O ar na sociedade brasileira está se oxigenando de uma maneira mais razoável, felizmente, né? Então é um tema que eu quero abordar com vocês hoje, que é a democracia, né? Particularmente psicanálise e democracia, de como é importante para a psicanálise, como de resto para a ciência, como de resto para diversos campos da expressão e do conhecimento das ciências na sociedade, né, a democracia, né, os ventos, os ares, o oxigênio da democracia, né, sem o qual nós não conseguimos respirar, nós não conseguimos evoluir como sociedade, tá bom? Então eu quero falar um pouco sobre isso, o legado disso na construção da psicanálise. Bom, peço a vocês, se vocês gostarem do vídeo, dê um like, se inscrevam, apresente as pessoas para que elas possam também se inscrever e se interessar e conhecer aqui, debater, trazer ideias, trazer questões, trazer observações críticas, porque isso forma um diálogo importante que eu acho absolutamente necessário para a condução desse projeto, tá bom? Então, peço essa força a vocês, tá? Para a gente expandir o nosso canal. Mas, bom, vamos lá para o nosso tema. Freud e Lacan compreendiam que a psicanálise ela é filha da ciência, né? Porque a psicanálise ela se organiza à medida em que, particularmente na modernidade, né, a ciência ganha um novo estatuto no conhecimento humano e vai se organizando da maneira como ela é hoje, né? Então, a psicanálise ela é um legado disso aí, né? Ela é um legado desse objeto da ciência, ela é um legado do próprio desenvolvimento da ciência. Mas não é isso que eu vou tratar hoje especificamente. Eu quero fazer isso aqui para pensar um elemento conecto aí, que é a psicanálise também é filha da democracia. Não é? É no ambiente democrático, é no ambiente da pluralidade, é no ambiente do respeito à diferença, é no ambiente onde as vozes se pronunciam, né? Onde as pessoas falam sem medo de falar e sem medo do que falar, né? É que a psicanálise pode prosperar. Né? Quando a gente sofre uma asfixia das liberdades, né? Quando a gente vê o processo político se degenerar para um ambiente que é um ambiente do arbítrio, o ambiente da autocracia, o ambiente do totalitarismo, o ambiente do fascismo, do nazifascismo, né? Consequentemente, o conjunto da sociedade corre risco, e particularmente segmentos como a psicanálise, que é uma experiência da fala, né? Uma experiência da subjetividade, né? Uma experiência da construção do discurso humano nos seus aspectos, além do consciente, que é onde está o campo do enunciado, mas do inconsciente, que é o objeto da psicanálise, ou seja, a liberdade para falar, para se expressar, tanto para o indivíduo, mas para a sociedade, ela é fundamental para que essa experiência ela possa ser validada, né? Sem isso, de fato, as coisas se tornam muito sofríveis, né? Para que a gente possa funcionar, né? E nos períodos em que, por exemplo, aqui na América do Sul, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Equador, Bolívia, esses países, Peru, esses países passaram por ditadura entre os anos 60 e os anos 80 do século XX, né?
Nesse período, a experiência psicanalítica, a sociedade psicanalítica, a prática dos psicanalíticos foi muito ameaçada, porque a psicanálise representava, de algum modo, veja só, uma ameaça para esses que conspiravam contra a democracia. Por quê? Porque a psicanálise, ao mesmo tempo, ela era uma espécie de recorrência de um lugar onde você poderia vazar a voz, onde você poderia dizer aquilo que estava reprimido, que não poderia ser dito. Não é? Então, para um ambiente autocrático, para um ambiente ditatorial, um ambiente onde a democracia está demolida, né? Evidentemente que a psicanálise, com sua experiência de fala, né, com sua experiência de subjetividade, de sua experiência de dar voz a um sujeito do desejo, a um sujeito inconsciente, passa a ser uma ameaça para esse espaço. E foi assim que a psicanálise funcionou. Compreendida dessa maneira como ameaça, né, esses sistemas passaram a ter uma atitude asfixiante e repressiva contra tudo aquilo que representava a possibilidade do sujeito falar. E, evidentemente, a psicanálise não estaria fora desse ambiente de ameaças que esses segmentos estavam sofrendo. A psicanálise passava a ser visada. Não à toa, especialmente na Argentina, no Uruguai, no Chile, mas também no Brasil, muitos psicanalistas fizeram o processo do autoexílio. Imigraram para outros países, particularmente para a Europa, né, onde eles poderiam levar adiante suas práticas psicanalíticas, sua escuta psicanalítica. Né? Mas ao ficar aqui também, os psicanalistas que ficaram, a imensa maioria, eles representaram uma resistência, né? Uma fonte de resistência muito importante, não apenas para o sujeito que recorre à psicanálise para sua escuta, mas também para uma sociedade saber que naquele ambiente de estrutura topológica fechada, sem furo, há um elemento que produz furo, há um elemento por o qual se pode vazar a voz, né? Onde o sujeito pode, de alguma maneira, expor a sua angústia, o seu sofrimento, as suas questões, os seus desejos, né? Sem que ali ele fosse reprimido, né? Que era exatamente o ambiente da psicanálise. Mas o sistema autocrático, ele reprime tudo aquilo que signifique a possibilidade de fazer furo numa estrutura topológica que é hermeticamente fechada. É assim que a topologia dos sistemas antidemocráticos, dos sistemas totalitários, dos sistemas nazifascistas, ou seja, é uma topologia, né, da circunferência, de uma circunferência fechada, hermeticamente fechada, onde não há vazamento, onde as pessoas não podem falar, porque se as pessoas falam, é uma ameaça, e elas são perseguidas. Pode acontecer muitas coisas com elas. Veja, no regime autocrático, no regime ditatorial, pessoas sumiam porque falavam. Pessoas eram reprimidas porque falavam. Pessoas eram impedidas de falar, sofriam a lei do silêncio. Nós tivemos aqui no Brasil experiências desse tipo, muitas experiências desse tipo. Por exemplo, para falar numa personagem histórica importante para nós aqui de Pernambuco e para o Brasil, o Dom Helder Câmara. O Dom Helder Câmara, ele foi durante muito tempo impedido de falar, porque Dom Helder Câmara era aquela pessoa que falava do que a ditadura estava representando do ponto de vista repressivo e da ameaça a milhares e milhões de pessoas no Brasil. Falava, por exemplo, da tortura institucionalizada que havia dentro das organizações militares, policiais, enfim, das organizações da ditadura. E evidentemente que o regime não queria que isso acontecesse, não queria que essas verdades fossem vazadas, não queria que essas falas fossem feitas, não é? Porque é assim que se comportam esses regimes autocráticos. Consequentemente, Dom Helder foi impedido de viajar. Dom Helder foi impedido de falar durante muito tempo. Dom Helder não podia falar no jornal, não podia escrever um artigo, não podia ser entrevistado, não podia. Tentaram impor a Dom Helder um ostracismo. Isso aconteceu com Dom Helder e aconteceu com muita gente, né? E muita gente na psicanálise também foi ameaçada. Por quê? Porque como sendo profissionais de uma experiência de fala, né? Essas falas não poderiam acontecer. O que tinha que prevalecer era a repressão.
Eu digo isso, gente, da importância da psicanálise, da democracia, de como a democracia é importante para a psicanálise, e como a psicanálise também é importante para a democracia, porque esse pleito que nós passamos, essa eleição que nós passamos recentemente, representou um perigo, assim, um período extremamente sensível e delicado para todos nós. Nós estávamos num caminho acelerado de construção de um regime autocrático, comandada por esse senhor Jair Messias Bolsonaro, que de modo algum é um democrata, que de modo algum se comporta como um democrata, que é um homem que atinge o tempo inteiro a democracia, ameaça a democracia com golpes, o tempo inteiro criando um ambiente de golpes, criando um ambiente de tensões enormes na sociedade brasileira. Se servindo de um grande esquema de mentiras, as chamadas fake news, que é um tipo de mentira elaborado, organizado, sistematizado, né, em redes bem articuladas, né, e capilarizadas, né, que fizeram uma bagunça na cabeça do povo brasileiro. Está aí o resultado. Eles não aceitam a derrota. Eles estão passando, muita gente manifestando verdadeiros transtornos, cenas que todos nós estamos assistindo aí, né, na frente de quartéis, em rodovias, enfim, em lugares públicos, na Ágora, querendo asfixiar a sociedade, querendo questionar um processo que foi reconhecido dentro do Brasil, pelas instituições brasileiras e pelo mundo inteiro, né? Porque essa gente não suporta conviver com a democracia. Ou essa gente, ela foi, digamos assim, infectada, digamos assim, por um vírus antidemocrático que a mensagem do bolsonarismo passou para elas, né? A vitória de Lula, indiferente das pessoas são petistas ou não, se são de esquerdas ou não, se são lulistas ou não, certo? Indiferente disso, né? Ela foi compreendida, ela está sendo compreendida, e é só ver o arco de aliança que Lula estabeleceu da esquerda, centro-esquerda, a centro-direita e até setores de direita, conservadores, mais democráticos, que compreenderam que era preciso lutar contra o arbítrio, lutar contra a autocracia, lutar contra a tirania, que era a pregação do bolsonarismo, que é a pregação fascista do bolsonarismo, a pregação fascista de Jair Messias Bolsonaro. Né? E esse processo, né, tendo triunfado eleitoralmente, que é um primeiro passo, porque as lutas vão ser muito mais amplas, sustentar essa democracia, consistir essa democracia e avançar essa democracia, sobretudo para que a gente possa ajudar a fazer que um país com tanta potencialidade, recursos e riqueza como o Brasil possa distribuir para seu povo, né? Tanto do ponto de vista do pão, mas como do ponto de vista da palavra, como do ponto de vista da justiça, como do ponto de vista da dignidade existencial. Então a psicanálise, ela se alimenta do ambiente democrático, ela subsiste no ambiente democrático, mas ela é também, né, uma grande colaboradora na construção e na consolidação da democracia. Era isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigado por estar com vocês. Um grande abraço. Até a próxima.